Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez a gente vai falar sobre o Asta, a gente vai falar sobre o garoto da anti-magia. Basicamente, a gente sabe que o Asta nesse momento está enfrentando um dos maiores inimigos de todos os tempos. Na verdade, nesse exato momento ele tá inconsciente no mangá, mas a gente sabe que ele tá participando dessa batalha. Ele tá enfrentando o Lúcifer, o rei dos demônios. Porém, já imaginamos que para vencer um inimigo tão poderoso assim, vai ser necessário que o Asta apresente todo o seu poder máximo, o seu poder integral. E ele não fez isso até agora, até este momento onde a gente já viu ele vencendo os mais difíceis inimigos de Black Clover. Ele ainda não mostrou toda a sua força, e a gente vai falar sobre o seu poder integral nesse vídeo de hoje. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então como a gente sabe, em Black Clover o Asta tá neste momento enfrentando o rei dos demônios, enfrentando o Lúcifer, e basicamente ele foi derrotado várias e várias vezes. Força física sempre foi o ponto principal dos poderes do garoto da anti-magia, tirando a própria anti-magia. Desde o início o Asta treinou muito seu corpo e ele se tornou um dos personagens mais fortes fisicamente. A gente já viu que o Lúcifer é muito mais forte do que ele. Em apenas um único movimento, com apenas uma única mão, ele foi capaz de parar o Asta, que estava vindo em alta velocidade pelos céus golpeando com uma espada. Lúcifer apenas precisou de uma mão para o parar. Depois disso ele precisou também de um único soco para quase nocautear o Asta. E isso se repetiu várias e várias vezes. Todos os movimentos do Lúcifer, apenas com a sua própria força física, já eram capazes de derrotar quase todos os inimigos que ele encontrava. Todos os magos mais poderosos de Black Clover. Os capitães do reino de Clover, o próprio Asta, ninguém era capaz de o enfrentar. Então, a gente já imagina que o Asta, para enfrentar esse adversário, ou futuros adversários que sejam tão poderosos quanto ele, afinal os outros demônios ainda não foram apresentados, os outros líderes do submundo, ele vai precisar mostrar o seu verdadeiro poder. E eu não tô falando da própria magia que o Asta poderia vir a possuir ou algo assim. Não, o verdadeiro poder da anti-magia, porque até o momento ele não dominou aquela força total. O poder máximo da anti-magia, a magia de união final. A gente não sabe qual a porcentagem de poder que ele dominou até agora. Algumas pessoas imaginam que o Asta apenas está em 50% da força total da anti-magia, porque é independente da porcentagem. A anti-magia sempre vai ter o mesmo efeito. Na forma de união, na transformação que o Asta tem ao lado do Lieb, que é a força que ele está utilizando para vencer todos os adversários difíceis, todo mundo que é muito poderoso e tem muita mana, inclusive demônios de ranking superior, esse poder tem o mesmo efeito dos poderes básicos do Asta. Ele destrói completamente a existência de mana. Poderes mágicos deixam de existir quando estão na presença da anti-magia. Esse conceito continuou. O Asta apenas se tornou mais forte e conseguiu utilizar mais anti-magia. Porém, ele ainda não chegou na versão final deste poder e isso foi apresentado pelo próprio Knight. Como a gente sabe, a forma de união do Asta é um poder que ele não tem nenhuma experiência em utilizar. Nem mesmo o Lieb, que é o demônio de anti-magia, tem experiência sobre este poder, sobre o controle deste poder e sobre a própria anti-magia. Eles não sabem quais são os limites que eles podem passar para conseguir quebrar os seus próprios limites. A anti-magia é um poder muito novo que surgiu no momento em que o Asta recebeu aquele grimório. A história do Lieb com aquele poder começou neste mesmo momento, e a gente viu que o verdadeiro treinamento, o controle máximo da anti-magia, o único momento que eles realmente passaram a dominar de verdade aquele poder foi durante aquele pouco tempo, aquela curta semana que eles passaram treinando junto a Gimodelo, um dos demônios do Knight. Foi a partir daí que eles passaram a entender de verdade como utilizar a anti-magia, e mesmo assim, isso não é o suficiente. Eles não conseguiram aprender todos os conceitos daquele poder e todas as formas que eles poderiam utilizar. Em pouquíssimo tempo, eles já ficaram fortes o suficiente para conseguir criar várias transformações através de cada espada. A gente sabe que cada forma da anti-magia na forma de união, na transformação de união, é alterada para amplificar o estilo de luta do Asta, utilizando a espada em específico que ele convoca a transformação. Dessa forma, ele atinge uma transformação diferente para Dama no Tsurugi, Betsuma no Tsurugi, Shukuma no Tsurugi. Todas as espadas já dão pro Asta uma nova transformação, amplificando as habilidades dessa espada, ou seja, o estilo de luta com essa espada. Isso dá para entender que foi algo criado pelo Asta e pelo Lieb. Então eles têm controle pela forma como a transformação se comporta. Afinal, são eles, os dois, que decidem como lutar com cada espada. E a gente viu que a Katana, por exemplo, a transformação foca mais em velocidade. Dessa forma, a gente está vendo que eles basicamente criaram suas próprias transformações de anti-magia através das espadas de anti-magia. Cada forma amplificaria os poderes das espadas, e mesmo assim, o Knight disse que eles não atingiram totalmente os poderes mágicos da forma de união, ou seja, eles não conseguiram dominar a transformação final, eles não conseguiram dominar totalmente, e é isso que a gente deve ver a partir de agora. A gente sabe que a primeira limitação nessa transformação atual é o tempo de duração. O Asta, que é o vice-capitão dos touros e também o sensei do Asta para utilizar os seus poderes demoníacos, ele já disse que o
tempo é realmente o pior inimigo do Asta e do Lieb. Afinal, eles podem utilizar a transformação por apenas 5 minutos, e por mais que de alguma forma na transformação contra o Rei dos Demônios eles parecem ter usado esse poder por mais tempo, ainda continuam sendo apenas 5 minutos. Eles só podem utilizar esse poder por este tempo, e depois disso eles têm que ficar descansando por 30 minutos e não conseguem utilizar nenhuma transformação neste meio tempo, porque eles acabam afetando muito o corpo do Asta. Ou seja, como o Asta já tinha dito antes do pequeno time skip de 6 meses, ele sempre se machuca quando usa anti-magia. Anti-magia faz mal pro corpo dele, e isso deve ser algo que deve acabar. Ou seja, o corpo do Asta deve se adaptar completamente à forma de anti-magia, aos poderes da anti-magia, e assim suportar aqueles poderes. Algo muito parecido com o que acontece com o braço do Asta. Depois que ele fez o contrato com o Lieb, o braço dele se tornou um braço de anti-magia, e dessa forma ele consegue controlar completamente a anti-magia e não sofrer as consequências desse poder naquele braço. Isso é algo que acontece exclusivamente por causa do contrato que os dois fizeram. Então o corpo do Asta, o braço do Asta, foi capaz de suportar aquele poder, e o Lieb mesmo, ele já tinha identificado naquele momento que o Asta não suportaria fazer o acordo em mais de um braço, ou seja, ele ainda estava limitado porque não conseguiria suportar mais do poder da anti-magia, e isso deve ser algo que eles devem lutar para acabar. Dessa forma, o Asta poderia utilizar aquele poder por tempo indeterminado, ele poderia manter a anti-magia por muito mais tempo, e esse poder não iria mais fazer mal pro corpo dele, que é um dos principais pontos que trazem a desvantagem da forma de união, da magia de união. Então a transformação completa seria uma forma do Asta assimilar a anti-magia em seu corpo, até porque em algumas traduções a magia de união é chamada de magia de assimilação, ou seja, seria o momento em que o Asta realmente se tornaria um demônio, ele realmente conseguiria o máximo do poder que o Lieb poderia o fornecer com a anti-magia, os dois se tornariam um de verdade. E a gente viu que a mente do Lieb e a mente do Asta, elas se unificam, eles passam a dividir seus pensamentos enquanto estão naquela forma. Mesmo assim, o corpo do Asta parece não estar no mesmo ritmo, e depois disso, ele deve conseguir atingir o poder máximo de anti-magia, o que instantaneamente deve aumentar alguns dos poderes do Asta, como por exemplo a sua força física. Talvez após atingir a forma máxima de anti-magia, ou seja, o corpo do Asta realmente se tornar um corpo de anti-magia, formado da mesma forma como é o seu braço depois do acordo com o Lieb, consiga atingir a mesma força física do Lúcifero. Afinal, força física sempre foi o forte do Asta, e o próprio demônio do segundo portão começou a falar como a força física de Lúcifero era maior do que a de todo mundo. Não só isso, como o autor de Black Clover vem mostrando isso, mostrando como o Lúcifero é forte. Talvez ele esteja fazendo tudo isso apenas para nos mostrar o quão forte o Asta vai ficar quando ele conseguir a forma de união. Ou seja, a transformação completa daria um grande aumento na força física. Isso também sem contar os poderes de anti-magia que se tornariam completamente ilimitados. Ele poderia utilizar a anti-magia, talvez até mesmo sem utilizar a matéria de anti-magia. Ou seja, sempre que vemos a anti-magia cortando mana, ela está sendo arremessada ou utilizada através das espadas, mas talvez o Asta realmente consiga agora criar uma área de anti-magia, afinal já sabemos dessa possibilidade. Ele já utilizou esse poder 2 vezes, ele já acabou com a magia do Knight durante o treinamento. Na grande batalha contra o Dante, quando ele perdeu a consciência e o Lieb tomou seu lugar, houve uma explosão de anti-magia que apagou todas as magias ao seu redor. Então talvez o Asta e o Lieb consigam dominar esse poder que até o momento eles não dominaram. Isso tudo amplificaria muito mais os poderes do Asta, o tornando quase que invencível. Mas sim, o principal ponto seria o Asta não sentir mais dor com a anti-magia, afinal basicamente este poder pouco a pouco poderia estar tirando a vida dele. Afinal, ele tem que descansar por 30 minutos sempre que utiliza 5 minutos da forma de união. Mas o que eu quero saber é o que você acha que vai acontecer com o Asta a partir de agora. Quais novos poderes ele vai conseguir quando atingir 100% da forma de união, 100% da transformação final de anti-magia. Fechou? Comenta embaixo. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!